Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live especial de celebração, louvor a Deus pela vida e legado do nosso querido Dr. René Padilla. São milhares os líderes cristãos em toda a América Latina e no mundo que foram impactados pelo ministério do Dr. René Padilla. E o nosso encontro dessa noite, a nossa live dessa noite, é um esforço de cooperação para celebrar com alguns dos líderes, irmãos e irmãs que foram abençoados através do seu ministério no Brasil. Também teremos a participação da querida Ruth Padilla, filha do Dr. René, e estaremos juntos aqui refletindo sobre o seu legado também para a igreja brasileira no atual momento da sua história. René Padilla foi escritor, teólogo, pastor, editor, integrou por longo tempo, a equipe da IFES, International Fellowship of Evangelical Students, aqui no Brasil, conhecida como ABUB. Sem dúvida, foi possivelmente o teólogo latino-americano mais conhecido em todo o mundo, amado na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América Latina, por supuesto, e dedicou sua vida ao serviço missionário aqui na América Latina. Foi um dos principais expoentes da missão integral da igreja, que influenciou centenas de organizações em todo o mundo, entre elas a Compassion, a Visão Mundial, a Tear Fund, muitas outras organizações por todo o mundo, entre os quais a Missão Aleph. E a influência do Dr. Padilla veio à tona com destaque ainda maior a partir do Congresso de Lausanne, em 74, onde ele fez um empolgante discurso em uma das sessões plenárias. Quase 2.500 líderes evangélicos de mais de 150 países e de 135 denominações se reuniram em Lausanne, na Suíça, em um congresso promovido sob a liderança de Billy Graham e John Stott. Uma revista muito importante definiu Lausanne como um fórum formidável, possivelmente um encontro de cristãos de espectro mais amplo já realizado na história. E quando Padilla subiu à plataforma, ele trouxe um grande desafio aos participantes daquele congresso, exortando os participantes do congresso, defendendo que a maior necessidade da igreja hoje é de um evangelho mais bíblico e de uma igreja mais fiel. O ministério do Dr. Padilla, nas últimas décadas, abençoou incontáveis ministérios e líderes em todo o mundo. Seus livros, suas reflexões se espalharam por muitos países e nas mais diversas línguas. O Dr. Padilla tem uma história extraordinária, desde a sua infância pobre na Colômbia e no Equador, até chegar a inspirar evangélicos em todo o mundo. Durante a sua infância, lidou de perto com a perseguição ao cristianismo, tendo em seu próprio corpo marcas da perseguição que sua família sofreu enquanto plantava igrejas na Colômbia. O Dr. Padilla era um grande defensor de uma teologia bíblica saudável e contextual que mobiliza a igreja para cumprir a missão de Deus no mundo de uma forma integral. E essa noite nós temos a alegria de receber vários irmãos e irmãs preciosos que caminharam ao lado do Dr. Padilla e vão estar partilhando conosco um pouco das suas experiências, do seu aprendizado com esse irmão tão precioso para nós da Aleph e das organizações que, juntamente conosco, promovem essa live.
Então, eu quero convidar para se juntar aqui a nós, os nossos queridos irmãos, doutora Ruth Padilha, pastor Ricardo Barbosa, também estará participando conosco neste primeiro bloco, e o Wellington Pereira, que aqui representa a Visão Mundial Brasil. Muito boas noites, Ruth. Muito boas noites. Muito boa noite, meus irmãos Ricardo e Wellington. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Acá teremos que hablar portuñol. Será uma bendição. Ruth já compreende o nosso português, viu, Leandro? Eu compreendo, mas eu não posso falar. eu compreendo bastante. Que bom, que bom. Tininha está aparecendo isso aí. Já vai sentar aqui. Muito bem. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é na caminhada pessoal com o doutor Padilha, como pessoalmente a sua vida foi impactada? Fale um pouco sobre algumas experiências pessoais de discipulado, de aprendizagem com o doutor Padilha, que marcaram, que impactaram a jornada pessoal de vocês. Comienzo, Leandro. Adelante. Por supuesto. Bueno, todos saben de la amistad de mi padre, René, con John Stott, ¿no? Con el tío Juan. El John Stott también saben que era ávido buscador de pájaros. Observaba pájaros por horas y horas. Y Juan intentó convertir a mi papá en otro ávido ornitólogo, uno que miraba pájaros, pero no lo logró. Mi papi, lo que sí aprendió de Juan fue a disfrutar de la creación toda. Y mi papi le gustaba mucho en Buenos Aires, en el jardín de la casa, tomar los ciruelos del árbol y compartir la fruta con sus hijos, con sus nietos y nietas. Y su perspectiva sobre la responsabilidad cristiana para el cuidado de la creación fue creciendo y creciendo, al punto de que en Lausana, no 74, Lausana 2010, él, en los 3 puntos que resumió con Samuel Escobar sobre la tarea de la iglesia, 1 de 3 era la preocupación por el cuidado de la creación, la responsabilidad ecológica, la responsabilidad de cuidar de la casa común. Y a mí eso también me inspiró, el ejemplo de mi papá, su compromiso, su búsqueda en Kairos, en el centro Kairos, de encontrar maneras de generar energía sin una marca de carbono tan fuerte, con viento, con paneles solares, búsquedas comprometidas de ver esa misión integral que realmente fuera integral, que incluyera el cuidado de la creación. Amém. Muito bem. E você, Ricardo, partilha com a gente algumas experiências da sua caminhada com o René que mais te marcaram e te abençoaram. Olha, Leandro, eu pensei bastante, vieram tantas coisas na minha memória, e acabou sendo um pouco difícil selecionar, mas vou tentar, nos minutos que eu tenho aqui, compartilhar alguma coisa. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o René em meados dos anos 80. Eu era um jovem pastor e havia
até aquele momento, lido tudo que me chegou às mãos do René naquela época, de boletim teológico, a palestra dele de Lausanne. E, para falar a verdade, o pouco de espanhol que eu sei, eu aprendi lendo esses textos, porque não tinha em português. Eu nunca fui a uma aula de espanhol, mas eu tentei fazer do meu jeito e acabei lendo. Eu sabia, já tinha lido tudo que havia me chegado às mãos até meados dos anos 80, quando teve um encontro aqui no Brasil da Fraternidade Teológica, e o René viria para esse encontro. Se não me engano, o tema foi sobre cristologia contextual. Teve um em Porto Alegre, mas esse foi em São Paulo. E o encontro seria ali perto de Campinas, e combinamos o grupo que iria encontrar na rodoviária de Campinas, e dali seguiríamos num outro ônibus até o local do encontro. E quando eu estava lá, o René chegou de São Paulo com um outro grupo. E aquilo para mim foi assim emocionante, porque eu nunca tinha estado pessoalmente com ele. E para minha surpresa, ele sentou do meu lado no ônibus. E fomos conversando por 1 hora até chegar no local do encontro. Bem, a partir de então, nós nos encontramos várias vezes em encontros da fraternidade, e várias coisas me marcaram profundamente, né? Uma delas foi a maneira humilde, simples, porém decisiva, profunda, sólida, com que o René sempre lidou com todos os temas. Ele era, ao mesmo tempo, uma pessoa de convicções muito claras, muito sólidas, mas ele tinha uma capacidade de dialogar, de ouvir e de incentivar muito grande. Nessa pequena viagem, eu nunca tinha escrito assim uma página de qualquer coisa. Ali ele me incentivou a escrever. O René era apaixonado por textos, pela literatura, com mimeógrafo, que você nem sabe o que é isso, Leandro, mas com mimeógrafo, com o que tivesse na frente, ele incentivava, e incentivava os jovens a fazerem isso. Todo encontro que ele estava presente, ele saía no final com um papelzinho pedindo autorização para publicar o que foi falado. Isso, para mim, era fantástico. A simplicidade dele em todos os encontros, o assento dele, o lugar que ele costumava se assentar para uma palestra, uma ponência, era geralmente na primeira fileira, com um papelzinho, um caderno para fazer suas anotações. Ele só se levantava depois da última ponência. Ele nunca deixou de ouvir, nem mesmo aquelas pessoas que talvez nem tivessem muita coisa para acrescentar a ele. Mas ele ouvia todos palestrantes. Para mim, isso era impressionante, porque a maioria fala e vai embora. Mas o René ficava, ele ouvia todo mundo. Ele tinha uma capacidade de valorizar a nossa cultura e a nossa história e torná-la, trazer um certo orgulho para a gente. Quando eu fui estudar em Vancouver, nós o recebemos lá por uma semana no inverno de 92. E ele um dia foi lá para casa, junto com outros latinos, tivemos uma boa conversa, mas assim, o meu orgulho como brasileiro, latino-americano, numa escola norte-americana, com toda a influência do hemisfério norte, etc., onde tudo era melhor naquela época, o René, nas discussões sobre economia, missões, Bíblia, ele fazia com que nós nos sentíssemos orgulhosos da nossa cultura, das nossas origens, da nossa história e da nossa teologia. Isso é uma das contribuições globais do René. Hoje, a teologia latino-americana é respeitada no mundo inteiro por conta da forma como ele procurou levá-la em todos os lugares, sem contestar os outros, sem criar grandes polêmicas, mas com muita firmeza, com muita clareza. E hoje, talvez, no hemisfério norte,
há muito mais influência do que a gente imagina da teologia que o René trabalhou nesses anos todos do que a gente imagina, sabe? Então, isso é uma experiência assim, que eu guardo para mim. Eu acho que eu vou extrapolar meu tempo, depois eu volto a falar. Wellington, a primeira vez que você veio, que o René veio a Natal para participar conosco do encontro na Aleph, foi através de uma articulação sua pela Visão Mundial. Em 2009, ele esteve conosco em um encontro em uma igreja do lado da favela. Era a igreja de frente ao Detran, departamento de trânsito, do lado era a favela. E ele falou ali para um grupo de mais de 300 líderes. A igreja não cabia mais, tinha gente do lado de fora, tinha gente esperando. Então, a história engraçada é que um pastor ligou para o pastor da igreja, lá na periferia, que estava recebendo Padilha. Ele disse: deixa história, aonde é que René Padilha vai aí, Felipe Camarão? Como é que pode? E ele disse: não pode vir, ele vem mesmo. E foi muito marcante. Você teve a oportunidade de viajar com o René, de estar com o René por muitas vezes. Compartilhe conosco uma experiência com o René que marcou você pessoalmente. Obrigado, Leandro. Que alegria estar aqui com o Ricardo, com a Ruth. Que bênção com vocês. O René, eu tenho boas recordações dele. Inclusive uma que a Ruth estava junto, a gente organizou um evento em São Paulo. Nosso objetivo era fazer uma retrospectiva da missão integral e o que deveria vir depois. O título era Missão Integral, Caminhos e Perspectivas no século XXI. Esse encontro surgiu de uma provocação do Harold Segura, que escreveu um texto aos pais da missão integral, né? Trazendo algumas contribuições, alguns questionamentos. Então, a gente precisaria discutir a missão integral hoje. E aí, a partir disso, nós organizamos esse evento. A Ruth esteve com a gente, participou também da mesa. E uma coisa que me marcou muito, Ruth, eu queria te dizer isso hoje, foi o seu carinho com o seu pai. Isso me marcou muito, porque nós ficamos aí uns 3 dias numa casa de retiro católica ali no Ipiranga, e a maneira tão carinhosa que você se aproximava, dialogava com ele, foi muito bonita. E eu falei assim, aqui está alguém que não só prega algo, mas que vive algo a partir da sua casa. Aquilo me marcou muito. E depois, nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu, René Padilha e a Beatriz, para uns eventos no Rio. Eu acho que esse evento no Rio foi uma das grandes decepções do René Padilha, porque o que aconteceu? A gente iria inaugurar um curso de missão integral numa faculdade de teologia da Igreja Assembleia de Deus. Eu tinha articulado tudo com o diretor, e aí uma pessoa começou a fazer algumas críticas ao René Padilha, como se ele fosse comunista, marxista, e eu vi que ele ficou muito abatido com aquilo, com esse tipo de acusação. Por outro lado, foram momentos muito gostosos. A gente brincou, a gente foi no Cristo, ficamos passeando, comendo, né? Então, olha, não deu certo esse negócio, mas a vida continua e nós, então, aproveitamos para desfrutar daquele momento, né? Então, eu acho que, apesar do René vir ao Brasil muitas vezes, como o Leandro colocou, em 2016, em 2007, eu organizei um evento na Faculdade Metodista de São Paulo, com o professor teólogo Jung, e foi muito bom esse encontro, onde se debateu diálogos da teologia latino-americana, e foi também muito bom, mas esse encontro
que a gente teve lá em São Paulo primeiro, e depois a nossa viagem para o Rio, nós ficamos juntos aí durante uma semana, viajando juntos, almoçando juntos, isso me marcou muito, e depois, a primeira ida minha em Buenos Aires, eu fiz questão de visitá-lo, ir lá na casa dele e desfrutar da sua presença naquela biblioteca super organizada, muito arrumadinha. Brincadeira, era uma biblioteca cheia de livros, entupida de livro. Eu me lembrei da biblioteca do reverendo Elben, que era também mais ou menos semelhante à do René Padilha. Então, eu louvo a Deus pela vida do René Padilha, da sua família. E só para terminar, eu me interessei pelo René Padilha. A princípio, eu sou alguém muito ligado à área de ação social desde o início, já trabalhei com dependentes químicos na minha cidade. Enfim, a minha vida é marcada por esse tema da ação social. E aí eu comecei a estudar o René Padilha no mestrado que eu iniciei na Metodista, e eu estudei a evangelização e ação social no pensamento de René Padilha. Então, eu estudei tudo que eu podia dele para tentar mostrar que no pensamento de René Padilha não tem uma dicotomia entre o que vem primeiro e o que vem depois. Evangelização evangelizar, é corpo, é alma, é o físico, não existe a dicotomia que às vezes nas igrejas acontece. Tem que fazer a ação social primeiro, para depois ir com a evangelização, isso aí que acaba atrapalhando a cabeça das pessoas. Então, a princípio, que eu gostaria de colocar isso. Obrigado. E é interessante que René estudou aos pés de F.F. Bruce, que, enquanto estava vivo, foi considerado o maior erudito do mundo em Novo Testamento. E em seu doutorado, eu fiquei muito curioso, né? E eu lembro que eu tive o privilégio de viajar com ele para João Pessoa. Ele ia pregar lá na Igreja Cidade Viva. E enquanto a gente conversava na viagem, eu fiz uma verdadeira inquisição, assim. Colei no René, foi 2 horas de viagem, pergunta e resposta, assim. Deveria ter gravado aquela conversa. Eu lembro de perguntar para ele como eram as aulas do F.F. Bruce. Ele falava, olha, eram muito boas, só eram chatas, porque ele lia as aulas. Ele sentava na cadeira e ele lia, mas eram muito boas. E eu lembro da surpresa de um pastor, nosso querido amigo pastor reformado, quando ele falou para o René sobre os puritanos, criticando os puritanos, e aí perguntou para ele o que ele achava dos puritanos. E aí ele disse, gosto muito dos puritanos. E aquele pastor se espantou e disse, você gosta dos puritanos? Ele falou, sim, muito. E aqui em Natal, no Congresso Aleph, a gente viu, por exemplo, defendendo pregação expositiva, citando John Stott, né, para cada 5 minutos de pregação, pelo menos 1 hora de preparo, orando e estudando. Então, era um pregador expositivo, era um teólogo ortodoxo, mas que aliava ortodoxia e ortopraxia. E aí eu pergunto para vocês, qual o legado teológico e missional de René Padilha para a igreja brasileira? Que aspectos do seu ensino e do seu ministério são fundamentais para a igreja brasileira nos dias de hoje? Sí, Leandro, creo que una cosa central, un aporte muy significativo de mi papi, de René, es demostrar a la iglesia y al mundo que el compromiso con hacer visible el reino de Dios en todas las dimensiones de la vida no es una agenda ideológica, no es una cuestión partidista, no es una cuestión en ese sentido política, es política, pero no partidista ideológica. Es un asunto del corazón del Evangelio y de la naturaleza de Dios mismo. Entonces, en el caso que comentaba yo sobre
la búsqueda de una vivencia responsable de justicia ecológica, por ejemplo, en Brasil, que hay tanta cosa alrededor del asunto del cuidado del medio ambiente, de la agenda del cuidado, de la preocupación por la protección de los bosques y de las personas que viven en los bosques y de todo este asunto, no es porque uno se alinea con un partido político o con otro o con una línea ideológica, sino que es el mandato original desde la creación misma, que Dios colocó a la humanidad en un huerto para cuidarlo, para ser responsables y convivir equitativamente. Y creo que ese es un legado de mi papi que no fue solo en su vivencia personal, sino también en su enseñanza, una búsqueda de una convivencia ecológica justa. Y creo que para Brasil en este momento es una agenda, un punto pendiente, un asunto crítico que puede volverse, que es necesario seguir conversando, comprendiendo y asumiendo compromiso. Eu, complementando um pouco, se é possível, a Ruth, ô Leandro, assim, o tempo de convivência com a FTL e toda a influência do René e dos outros fundadores, principalmente, mas de todo o legado, e o tempo que eu pude participar da diretoria, esse tema do reino de Deus e de toda a sua abrangência foi um tema presente em tudo, absolutamente tudo. Ou seja, a centralidade de Cristo, a autoridade das Escrituras e o ensino de Jesus sobre o reino de Deus eram os temas, assim, talvez apaixonantes do René em praticamente tudo. A Ruth fala, por exemplo, dessa agenda ecológica, do meio ambiente, da criação, etc. Toda essa teologia, meio ambiente, trabalho, economia, política, tudo tinha um fundamento. Não era, como ela disse, não era ideológico, não era partidário, tinha um fundamento, e o fundamento era o reino de Deus, as Escrituras, Jesus Cristo, era isso. E ele ia longe, ele levava isso de forma bastante séria. Outro legado, para mim, importantíssimo do René, para o mundo inteiro, e para mim, pessoalmente, ele era um pastor. Embora fosse um grande teólogo, um missiólogo de primeira, mas o René era um pastor. O René era um homem de igreja. Ele amava o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E para ele, o ambiente em que ele procurou servir, embora atendendo a academia e vários outros espaços, o René foi um homem de igreja. E procurou sempre trabalhar uma teologia contextual. Isso, para mim, foi... Eu já falei, mas foi um dos grandes legados, né? Pensar a teologia a partir do mundo, do ambiente, do lugar que você se encontra. E valorizar essa teologia, né? Valorizar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. E como eu disse, eu comecei a conviver assim, com esse mundo que envolvia FTL, René, etc., nos anos 80 ainda. E assim, a influência norte-americana, europeia, era muito forte, né? As coisas boas vinham de lá, a gente assim não se valorizava tanto. E tem um episódio que eu vou comentar aqui rapidamente, mas eu nunca esqueci, nessa ida dele lá em Vancouver, depois dele dar as palestras, os debates sobre economia, e ele debatia, defendendo a realidade latino-americana, porque muita gente não conseguia entender o contexto que a gente vivia, e ele procurava fazer com que esse contexto fosse percebido. Já na véspera dele ir embora,
o professor Paul Stevens o convidou para um almoço. O Paul é um grande amigo, já veio aqui várias vezes, e o Paul trabalhava na época, até hoje, ele sempre esteve envolvido com a teologia do mercado de trabalho, etc. E nesse almoço, o René depois me contou, no final dele, o Paul, assim, com a melhor intenção, com a melhor boa vontade, virou para o René e disse para ele: o que o Regent College pode fazer pelo Kairos? E o René respondeu: depende. O Paul: depende do quê? Do que o Kairos pode fazer pelo Regent. Eu achei ótima essa resposta dele, sabe? Assim, uma resposta simples. Mas ele falou para o Paul depois, falou: olha, eu creio em parceria. Se não há nada que o Kairos possa fazer pelo Regent, talvez o Regent tenha que pensar melhor no que ele pode fazer por nós, porque nós temos que caminhar juntos. O René era assim. Isso, para mim, era simplesmente fantástico. Uma pessoa simples, de uma simplicidade assustadora, mas era natural. O René nunca fez com que a gente ficasse constrangido com a simplicidade dele. Mas a simplicidade, a pureza dele era acompanhada com uma pessoa gigante, um teólogo magnífico, uma cabeça privilegiada e uma maneira de olhar para o mundo que era única. Eu vou sentir muita saudade dele, muita. Vai me fazer muita falta. Era bom saber que ele estava por aqui. Saudade, por sinal, era uma das palavras preferidas de René na língua portuguesa. Wellington. Eu queria... muito bom isso que a Ruth colocou do reino de Deus e que o Ricardo complementou, mas eu queria atacar duas coisas, né? Uma era a sua paixão em descobrir o que a igreja local estava fazendo. O René Padilha ele não queria divulgar feitos apenas, mas ele queria divulgar, se ele soubesse que tinha uma igreja em algum lugar que estava fazendo uma coisa boa, ele queria multiplicar isto. Isso aconteceu lá em Natal. O Leandro deve lembrar, ele conheceu as igrejas locais ali, o que o pessoal estava fazendo. Tinha um pastor de uma igreja pentecostal que ele tinha se mudado da cidade para o bairro mais pobre, né, de Natal, lá para Felipe Camarão, que é onde é a base da Aleph. E o René ficou encantado e queria que esse pastor partilhasse o seu depoimento de como que era sair de um local classe média para ir viver no bairro mais pobre da cidade, para ir implantar a igreja ali. Então, ele ficou encantado. Então, isso me chamava muita atenção, essa paixão que ele tinha, não como o Ricardo colocou, pela igreja local, mas em também partilhar aquilo que a igreja local estava fazendo. E a segunda coisa, pessoal, que eu também admiro muito, assim, todos os textos do René Padilha eram profundamente acadêmicos. Acadêmico, eu digo assim, dificilmente você não lê um texto do René sem ver muitas referências, né? Sem ver muitas referências. E isso eu acho que é muito bom para a gente, porque muitos teólogos que a gente tem, às vezes não se importam mais em citar de onde tirou aquela ideia, em colocar aquela nota de rodapé. E o René Padilha, eu não vi nenhum texto dele onde não tinha todas as referências que ele tinha usado. Então, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito prática, que não era um professor de uma universidade, mas ele tinha esse rigor acadêmico, né, de escrever um texto com boas referências, com boas citações bibliográficas, de onde que ele tirou aquela ideia, citando aonde que está, quem foi talvez um outro autor que contribuiu para o seu pensamento. Então, eu destacaria esses dois pontos que parecem ser distintos, mas na vida dele se unia, que ao mesmo tempo está na igreja local,
tentando compartilhar aquilo que a igreja tinha, mas na hora que era para ele escrever um texto sobre algo, ele mantinha esse rigor acadêmico, que eu acredito que isso aí contribui muito para quem quer estudar o seu pensamento. Muito bom. Tem uma pergunta do Elias Bispo aqui no chat. Ele pergunta por que há setores da igreja que tendem a comparar a teologia da missão integral, a missão integral da igreja, com a teologia da libertação, como se ambas tivessem base no marxismo. Desculpa tentar responder isso, eu acho que eu não vou responder. Mas uma das grandes preocupações do René e da fraternidade durante todos os anos foi exatamente estabelecer, por um lado, um diálogo maduro, responsável, mas, ao mesmo tempo, deixar bem claro que a teologia da missão integral é uma teologia bíblica, é uma teologia evangélica. Houve sempre essa tendência, muita gente tentou estabelecer esse vínculo, o René e vários outros trabalharam muito para que essa relação não fosse assim, feita de maneira tão irresponsável e tão rápida, né? Porque uma das coisas bonitas que a FPL me ajudou era que nos encontros você tinha gente assim, de um extremo até do outro lado, e procurando sempre trabalhar e construir a teologia bíblica evangélica da missão da igreja. O René foi um apaixonado por isso. Então, teve gente pensando isso, teve que continuam pensando isso, mas a teologia da missão integral que o René construiu junto com seus colegas e nessa história toda, ela é fundamentalmente bíblica, evangélica, cristológica, ela está centrada ali dentro. Creo, para complementar, Ricardo, el problema, la pregunta es sobre sectores conservadores de la Iglesia. Pareciera que para algunas personas usar simplemente la palabra justicia ya es una luz roja. Sale la sirena, ¿no? ¿Por qué? Porque si la Biblia misma habla de Dios que ama la justicia, uno no puede mirar la Biblia sin reconocer que la justicia, las relaciones reconciliadas, la posibilidad de condiciones sociales, políticas, ecológicas, económicas, para la provisión de una vida plena para toda la creación. Es el corazón de las buenas noticias, de la creación, de la salvación, de la vida de la iglesia. Entonces, si uno equipara justicia con marxismo, entonces ya hay un problema en la lectura. Pero si uno mira la palabra misma, y de ahí surge la enseñanza de Jesucristo mismo sobre el reino de Dios y su justicia. Entonces, no temamos lo que Jesús no temió. La invitación es a la integridad de la vida dedicada a esa búsqueda del reinado de Dios y su justicia en el mundo, en expresiones concretas, aterrizadas, reales, encarnadas, como lo fue nuestro Señor. A Ruth, mas o Ricardo já responderam, então a única coisa que eu queria dizer ainda como depoimento pessoal foi nessa viagem nossa no Rio, quando houve algum tipo de acusação que a teologia da missão integral tinha a ver com marxismo e tudo, eu ficava pensando assim, na admiração do René de ver esse tipo de comentário. Tipo assim, cara, de onde a pessoa tirou isto? Porque a gente nunca falou isso, a gente nunca pregou isso. E então,
eu só diria que as pessoas que fazem esse tipo de acusação não leram o René Padilha, não leram a Missão Integral e eu acho que são maldosas, porque não tem como fazer essa acusação, essa comparação, alguma coisa desse tipo. Nosso tempo, né, no primeiro bloco está bem perto de terminar, mas eu quero compartilhar uma pergunta do Valdir Reis. Ele faz para o Ricardo Barbosa. Qual o futuro da Missão Integral na América Latina hoje? Pergunto porque creio nessa teologia. Olha, uma coisa bonita que a gente pode ver é que a Missão Integral ela está hoje presente. Até mesmo muitas igrejas, líderes, pastores que talvez nunca tiveram contato, talvez nunca nem sequer leram a teologia, os livros. Hoje você anda por esse país afora, muitas organizações, muitas igrejas, hoje estão ali com seus pés fincados ali nas suas igrejas, nas suas comunidades, procurando suprir a necessidade dos mais carentes, lutando para que haja mais justiça. Você vê isso hoje acontecendo. Então, assim, ela está aí, né? Ela chegou, ela foi proclamada, muitas igrejas e muitos líderes a abraçaram, alguns têm hoje um fundamento mais claro, mais consistente, outros talvez nem tanto, mas a prática, ela está presente em tudo quanto é lugar. É claro que essas pessoas que tentam vincular a missão integral com ideologia, com partidos políticos ou com marxismo, seja o que for, vai continuar existindo também. Isso também não vai acabar, porque, como a Ruth disse, se você fala sobre justiça, se você fala num reino de justiça, se você fala num rei que reine e que governa com justiça, é claro que isso sempre vai suscitar algumas preocupações, muito mais, talvez, em função do medo, do que de uma compreensão bíblica da vocação do povo de Deus. Basta ler o Velho Testamento, ler o Novo Testamento, olhar para a história da igreja, você vê que isso está presente, né? Então, assim, o futuro dela está garantido. Eu não fico tão preocupado com o nome que isso tem nos diferentes lugares, mas o futuro dela está garantido, ela está presente. É claro que sempre vamos ter que conversar, firmar, ajudar a compreender melhor, mas ela está presente. A preocupação com a justiça social está presente em muitos lugares, em muitos setores. Tem muitos ainda que precisam ser alcançados, mas está presente. Graças a Deus está presente. Eu fico feliz por isso. Amém. O nosso bloco está terminando, o primeiro bloco está terminando. O Wellington e o Ricardo vão nos deixar, então quero dar a eles a oportunidade de dar uma palavra sobre o René, sobre sua vida e legado. Uma palavra nesse momento, porque nós vamos ter outras oportunidades de conversar sobre a vida e o legado do René. A Ruth continua conosco no bloco seguinte e vamos ter outros convidados queridos. Então, Wellington, Ricardo, qual seria aí o comentário o que você gostaria de concluir a participação nesse encontro? Eu queria, na verdade, Leandro, agradecer a oportunidade e, ao mesmo tempo, te celebrar essa atitude, essa decisão sua de organizar esse evento junto com a FTSA, com o nosso amigo Jorge, com a Ultimato. É muito bom a gente poder celebrar a vida de alguém como René Padilha, celebrar a sua vida, o seu pensamento. Eu creio que nós vamos ter muitas outras celebrações aí no decorrer deste ano, porque ele era alguém muito querido, ele era muito querido por nós, não era só um teólogo distante, ele era querido, ele é muito querido no Brasil. Então, Ruth, fique sabendo que o seu pai era alguém muito querido por nós. As pessoas o amavam muito. Nós vamos sentir muita falta dele.
E olha que o René não era aquela pessoa expansiva e tudo, mas da sua maneira, do seu jeito, ele nos conquistou para sempre. Então, nós, como o Ricardo falou, nós vamos sentir muito a falta dele. E parabéns por ser filha de alguém com tanta dignidade como foi o René Padilha. Que Deus te abençoe. Obrigada. Eu queria agradecer, Leandro, essa oportunidade. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, rever a Ruth, que faz tanto tempo que a gente não se encontra. Eu teria, assim, umas 4 palavras que talvez me mantenham, assim, com a minha memória bem viva em relação ao querido René Padilha. Simplicidade, integridade, compromisso e literatura. Essas 4 expressões, assim, isso marcaram muito. A Ruth pode depois me corrigir, mas, se não me falha a memória, uma vez ele me disse que durante 12 anos, quando ele foi missionário da IFES aqui na América Latina, tudo que ele tinha era uma mala. Durante 12 anos ele não teve casa, ele não teve lugar nenhum para ficar. Tinha uma mala que ele viajava para baixo e para cima, ficando na casa das pessoas, servindo a Deus. Essa era a vida dele: simplicidade, integridade, compromisso e a paixão pela literatura. Esse legado não tem como apagar da minha memória. É o que eu carrego do René. Deus abençoe. E que outras pessoas deixem legados dessa forma para a gente. Ruth, Deus abençoe e console você, seus irmãos, a família toda, tá? Deus guarde vocês. A Tininha está mandando um abração para você daqui do Goiás. Um abraço, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Wellington. Obrigado, Leandro. Obrigado, Ricardo. Bom te rever, meu irmão. Falou, Ruth. Tchau, Leandro. Eu vou continuar acompanhando agora aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Wellington. Ruth continua aqui conosco. Agora nós vamos ter o privilégio de ouvir o nosso querido Gladir Cabral, que compôs uma canção em homenagem ao nosso querido René. E já a gente retorna para o nosso segundo bloco com a Ruth, com o Valdir e a Sileda e o Jorge Barro. Então, agora vamos ouvir o nosso querido Gladir Cabral. Muito bem, eu sou uma daquelas pessoas que foram impactadas pela vida do pastor René Padilha, uma entre milhares e milhares de pessoas que foram alimentadas pelos ensinamentos, pela visão, inspiradas, impulsionadas pela visão, pelo desafio que ele nos trouxe de uma missão cristã no mundo que não seja apenas espiritual, no sentido abstrato, mas que seja também plena e integral, que envolva também a dimensão física, corpórea, concreta da vida humana, a história humana. Eu queria lembrar um pensamento que ele escreveu em determinado momento, que diz assim: o que Deus anseia para nós é shalom, plenitude de vida. E a realização desse propósito é possível na medida em que aprendemos a hospedar o estrangeiro. Talvez seja essa a coisa que mais me impressiona na experiência de vida do nosso irmão René Padilha, que é essa abertura que ele tem contínua em relação ao outro, esse estar disponível para o outro. E isso o levou a cruzar fronteiras na nossa América Latina. Por isso eu fiz uma canção que eu quero compartilhar agora, que se chama Coração Peregrino, porque eu acho que essa expressão define bem a personalidade, o caráter e a missão do nosso querido René Padilha. Esse desejo de peregrinar e de circular pelo mundo. De fato, ele fez isso, e levando sempre boa nova, levando sempre shalom, que é paz inteira, paz integral, paz plena e completa, que só é possível no Evangelho de Jesus. Então, eu fiz uma canção, quero compartilhar agora, desejo, que vocês a escutem com o coração aberto também.
Senhor do tempo e de toda a beleza, em nossa mesa a fartura de pão, mas quanta gente tem apenas a falta e é devorada pela dor da solidão. Então que haja em toda mesa uma boa refeição, acompanhada de um sorriso e do tempero da canção. Então a solidariedade, solidária compaixão, fará da vida uma verdade, da saudade comunhão. Senhor do vento, dá-nos tua leveza, que a correnteza não nos faça voltar ao mundo feio e sem delicadeza, onde a certeza é só um jeito de mandar. Então que haja em toda mesa alguma boa refeição, acompanhada de um sorriso e do tempero da canção. Então a solidariedade, solidária compaixão, fará da vida uma verdade, da saudade comunhão. Coração peregrino que estás a olhar para o chão, caminha ao lado do povo e um céu generoso brilhará na amplidão. O velho será renovado, canteiro plantado de amor e perdão. Cambiemos el mundo con deseo profundo de justicia y de paz. Jardín de belleza infinita, una gracia bendita para todos los demás. Senhor do tempo e de toda a beleza. Obrigado, Gladi, querido. Foi impossível conter as lágrimas aqui enquanto escutava você. Eu queria começar esse segundo bloco com uma citação do final do discurso de René no Congresso de Lausanne. Ele terminou a sua pregação, a sua ponência, dizendo o seguinte: com isso chego à conclusão, nossa maior necessidade é um evangelho mais bíblico e uma igreja mais fiel.
Podemos sair deste congresso com uma bela quantidade de palestras e resoluções que entrarão para os arquivos e logo serão esquecidas, e com a recordação de uma reunião mundial impressionante. Ou podemos sair com a convicção de que temos fórmulas mágicas para a conversão das pessoas. Minha esperança e oração é que saiamos com a atitude de arrependimento, com a nossa escravização ao mundo, o nosso triunfalismo arrogante. E com a confiança de que Deus tem poder para fazer muitíssimo mais do que nós pedimos ou sequer pensamos, por meio do seu poder que trabalha em nós. Glória a Deus na Igreja e em Cristo Jesus, por todos os séculos e para sempre. Amém. Terminou a pregação com Efésios, talvez um dos seus livros bíblicos favoritos. E, Ruth, eu queria começar esse bloco pedindo para você compartilhar uma das experiências que chamaram a atenção recentemente em um artigo publicado pela Christianity Today, que relata um pouco dos bastidores desse momento, quando a sua mãe reuniu vocês ainda pequenininhos e abriu o Atlas do mundo e mostrou onde era Lausanne. Como foi essa experiência? Fala um pouquinho para a gente. Siempre que mi papi viajaba, orábamos por él todos los días. Pero ese día fue especial, porque mi mami también siempre abría el Atlas y nos mostraba dónde estaba papi en el mapa, dónde estaba en el mundo. Y ese día yo recuerdo que nos explicó, hoy papi va a hablar y va a decir cosas que no todos van a estar de acuerdo. Va a haber gente de desacuerdo y enojada con él. Entonces oramos muy especialmente ese día que tuviera valor para hablar y que Dios le permitiera a la gente escuchar y recibir lo que tenía preparado. De todos modos, nunca hubiera anticipado en aquel momento las repercusiones de aquella presentación. Ni él, me imagino, sabía lo que iba a salir de eso, ¿no? Deus escutou a oração de vocês lá na Argentina, enquanto seu pai, ele foi aplaudindo de pé por vários minutos depois da sua mensagem, dura mensagem, exortativa mensagem, necessária mensagem no Congresso de Lausanne. Nós temos aqui os queridos Valdir e Cileda, sejam muito bem-vindos, e Jorge Barro também. E eu quero, então, começar esse bloco da mesma maneira porque comecei o último. Queria pedir que vocês compartilhassem com a gente algumas experiências pessoais com o René que marcaram vocês pessoalmente. Bueno, para mí, creo, una cosa, claro, ustedes conocieron a René Padilla, yo conocí a mi papi, a mi papá también, pero algo que siempre me preguntaban cuando yo iba creciendo era, y Ruth, ¿cómo es ser hija de René Padilla? ¿Y cómo es que seguís en la fe cuando tantos hijos de líderes dejan la iglesia, dejan la fe? Y para mí algo clave, esencial, fue la integridad de mi papá y de mi mamá, que no decían una cosa y vivían otra, sino que era una sola cosa. La vida era una sola tela. La integridad, y esa integridad también se demostraba en el desprendimiento. Nunca fueron de lo nuestro es nuestro, sino lo nuestro es para compartir. Y compartir desde la mesa, la casa, dar hospitalidad no solo para una comida, sino para vivir en la familia. Y no solo una persona, pero una familia entera. Fue recibida en mi casa, y no por un día, por meses. Ahí también fue muy importante el papel de Katy, de mi mami. Pero la hospitalidad también y el desprendimiento para mí en mi papá también se vio en que, aunque él
le gustaba escribir y escribía supremamente bien. Él tomó más tiempo levantando a otras personas para escribir, invitando, animando, editando. Como editor fue fundamental su trabajo. Hay muchísimos trabajos escritos en nuestra América Latina que nunca hubieran visto la luz del día si no fuera por la actitud desprendida de mi papá, que regaló su tiempo para levantar a otras personas y no solo para sacar sus propias publicaciones. Entonces, para mí esa coherencia, esa integridad y ese desprendimiento hizo que yo pudiera seguir en la fe, porque no se hablaba una cosa y se vivía otra. Creio que sou eu, Ruth. Eu não conheci o René como teólogo, mas como pai, mentor e encorajador. E você, Ruth, me faz começar pela história final. Valdir e eu já conhecíamos Ruth, já conhecíamos René, vimos Ruth Chiquitita. Nós começamos o nosso relacionamento, nosso namoro. Os teus pais, Catherine e René, foram nossos conselheiros, e aconselhando com a vida, com os filhos pequenos. Então, eu queria contar 2 histórias rapidinho, é tão informal. Ontem, nós tivemos um grupo, 2 casais com quem a gente tem se encontrado na pandemia, e nós nos sentamos para comer ali na varanda, e eu disse, vamos agradecer. E o Jackson começou a cantar, gracias, Padre, por tu amor e tu bondad, te pedimos que bendigas nuestro hogar. E eu revi a cena, mexeu comigo, porque eu me lembrei do primeiro curso de férias, assim chamado na ABU, em que eu estive junto com o René e Cathy, e nós sentamos o grupo de universitários para a refeição, e assim, do nada, dissemos, vamos orar? E o Dani, pequenininho, 2 anos, creio que ele tinha. Que era irmão, né? O irmãozinho da Ruth, o mais novo. Ele começou a cantar essa oração, e todo mundo ficou calado, e no momento seguinte nós vimos René e Cat dizendo para ele, ensina para eles, e ele ensinando aos universitários a cantar essa oração que atravessou gerações de abeuenses, e ainda hoje está aí, um legado. Um de muitos legados que foram deixados pelo René e a Cathy. Os 2 marcaram profundamente a nossa vida. Eles, como casal, eles modelaram, porque nós éramos, no começo do namoro, 2 obreiros em treinamento quase, com a Aliança Bíblica Universitária, meio ávidos por descobrir a nossa vocação, e o René e a Cathy foram pais também para nós. Os 2 tínhamos família longe, e eles nos aconselharam, e eles nos mostraram não, eles viveram na nossa frente o que era ser família, e a gente queria formar uma família, não é? E essa é uma das lembranças muito, muito fortes para mim,
do legado que eles deixaram. Essa teologia, que não é teologia cerebral elaborada, é uma teologia de vida, que eles faziam questão de dizer que isso é vocação, isso é missão, isso é viver a fé, é ser coerente, como foi dito aqui, com a roupa que você usa, com a linguagem que você usa, com a coerência em família. E o René, de alguma forma, me adotou como continuidade literária, ele dizia. E cada vez que a gente se encontrava, ele tinha um conselho, ele tinha um livro, o primeiro livro que ele me deu, assim, como incentivo, escreve. E o último livro que ele me deu, na última conversa longa que nós tivemos, sentados num ônibus e conversando juntos em São Paulo, foi sobre escrever. E ele disse, Sileda, nunca se esqueça, teologia integral não é isso aí que estão transformando em ideologia, que estão questionando. Teologia, missão integral é viver os dons que Deus nos deu. É viver conforme os dons, é desenvolver os dons que Deus nos deu. E ele disse, não seja tímida, não enterre os dons que Deus lhe deu. E eu vou lhe contar um segredo que você revelou agora, Ruth. Ele disse, eu nunca publiquei um livro só meu. A minha vida inteira, eu disse, eu tinha trabalhado muita publicação dele, foi ele que me fez traduzir também em espanhol. Ele disse, você pode, você faz. E ele disse, eu preguei a vida inteira incentivando outros, trazendo outros a desenvolver o seu dom da literatura. E você, ele disse, nós somos parceiros nessa história de trazer à luz o que outros escreveram. Foi muito, muito, muito importante para mim. Então, o René, que eu lembro e que eu trago no coração, não é o teólogo René, é o mentor, é o amigo, é o pastor, nosso conselheiro, que era teólogo, e que vivia a teologia no dia a dia, nas coisas da casa, na escrivaninha, como a Cat me disse. E com isso eu termino, tá? Eu perguntei a Cat lá em Buenos Aires, um dia, quando nós estávamos no encontro de pastores e políticos cristãos em Buenos Aires, no Centro Kairos, e eu perguntei a ela, Cat, como é? Depois que ele me mostrou aquela biblioteca, uma bagunça cheia de livros, e ele me mostrava os livros, ele falava dos livros, e eu perguntei, Cat, como é que é ser esposa de um visionário apaixonado por literatura, por missão, pela igreja, um peregrino que está sempre a caminho? Ela olhou para mim, sorriu e disse, você quer me ajudar na cozinha? Você pode me ajudar com o almoço? E ela tinha uma pilha de livros, e ela disse, primeiro eu preciso descarregar esse fardo que o René colocou no meu braço, nas minhas mãos. Venha comigo. E ela foi, descarregou em cima de uma mesa e disse, essa é a minha escrivaninha. E agora, depois a gente vem ver esses livros, na hora certa. E nós fomos para a cozinha, enquanto a gente juntava sucos e empanadas para levar para o pessoal. Ela olhou para mim com um sorriso significativo de quem sabe de quem não sabe tudo. E ela disse, vocês dois precisam saber qual é o chamado de Deus para cada um. Vocês dois é você e o René?
Ela de quem captou, e ela passou a me dar vários conselhos sobre a coerência na vida, no chamado, na vocação, na família. E ela falava sobre a fé cristã e a teologia, que é isso aí, não é sobre isso aí. E ela terminou dizendo assim: não se esqueça, não deixe que a mesa da cozinha ultrapasse a escrivaninha, se isso é um dom para vocês. Não se esqueça de que você tem o seu espaço, ele tem o seu espaço. No reino de Deus, vocês vão caminhar juntos se cada um respeitar o espaço do outro. Aí dá para continuar sendo esposa de um visionário, mãe dos filhos do visionário, etc, etc. Esse é um dos muitos legados que ele deixou para mim, com a Katy e com a família. Então, uma vez eu já tive 21 anos. Faz muito, décadas, né? Mas eu tinha 20... Quando eu conheci o René, eu tinha 21 anos. Eu fui um pastor americano que trabalhava no Brasil, me ajudou, peguei um ônibus, dois, aliás, até chegar em Buenos Aires, de lá, Vila Maria, e eu fiquei um mês lá. Naquele encontro de um mês, eu conheci o René, o Samuel, tinha mais o Ward Gas, que esteve lá, e nós passamos lá um mês, e ele, junto com o Samuel, ensinando, caminhando com a gente, um grupo de estudantes de vários países da América Latina. Eu acho que isso mostra um pouco esse René, essa escola, né, René, Samuel, essa escola que investia em gente com 21 anos, que estava estudando teologia e que, né, tinham paciência para escutar a gente, né, porque esse era um pouco um dos legados do René, era essa escuta, essa caminhada com a gente, e esse investimento em novas gerações, fazendo, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pergunta durante o dia nas conferências, e à noite na igreja eu fiz a mesma, né? Quer dizer, era alguma muito infantilidade da minha parte, e o René, né, era aquele que levava a gente a sério. Por isso, como um dos primeiros artigos que eu escrevi para publicação, a Tonica, que está aqui, vai lembrar, Caminhando Contra o Vento, foi nas mãos dele, né? Ele disse: René, você não pode dar uma olhada nesse texto? Então, ele fez comigo, acho que isso que a Cileda e a Ruth estão falando, né? Acho que nós já falamos várias coisas, né? Esse estilo de vida, né? A Katy já tinha falecido, o René estava em casa, eu estava na casa de vocês, na casa do seu pai, e a gente estava comendo empanada argentina, né? E então o René sentiu uma necessidade de justificar o gasto de ter comprado empanadas, né? E ele disse: pois agora, de repente, o orçamento está um pouco mais folgado, a gente consegue já comprar as empanadas, né? Então, e que isso era o René, era uma simplicidade como estilo de vida, e essa foi uma das coisas pelas quais ele brigou. Mas a última experiência foi bem mais recente. Eu acho que fazem o quê? Uns 4 anos? O René estava aqui com a Beatriz, que a Beatriz, né, nós mencionamos a Katy faleceu, para quem não sabe e está ouvindo a gente, né, a Beatriz é essa segunda esposa que ficou viúva do René, e ela acompanhava ele, né, nesses últimos anos já da vida dele. Ele estava aqui em Curitiba, e o James Houston estava na Lapinha, no Lar Lapiano de Saúde, e o René queria, né, encontrar o James Houston. Então, a Cileda e eu fomos levar o René e a Beatriz para Lapinha, para aquele Lar Lapiano de Saúde, e os dois se encontraram. Aí, numa hora dessa, eu vi os dois lá. Primeiro,
nenhum deles queria levar um sticker, que eles têm lá, aquele sticker é uma bengalazinha, né? Diz, não, isso aí não, né? E aí o James Houston, falando já com 94 anos, e o René com, sei lá, 84, alguma coisa assim, né? E o James perguntando, então, René, quais são os planos para os próximos anos da sua vida? Os meus são, e ele tinha, né? Não, porque estou trabalhando nisso, e os dois saíram para caminhar, né? Então, eu falo muitas vezes que faz um tempo que eu escutei um pastor falar, eu já não estou tão preocupado como as pessoas começam, mas como as pessoas terminam. A gente sabe como o René terminou, né? E que a gente aprendeu do Eugene Peterson, naquele livro, né, Uma Longa Caminhada na Mesma Direção, que é uma expressão que ele pegou do Nietzsche, e a gente sabe que o René fez isso, uma longa caminhada na mesma direção. René, de alguma forma, sempre falava, vou dizer isso assim, ele sempre falava a mesma coisa. O René é uma pessoa consistente na sua teologia no decorrer das décadas, com as suas diferentes ênfases e as diferentes contextualizações. Mas ele sabia no que ele queria. E ele sabia o que a igreja necessitava, que ele precisava dizer. Ainda que tivesse 84, 88, quando ele faleceu, né, Ruth? Ok, acho que sou eu, Leandro. Que privilégio poder estar aqui hoje à noite, agora com o Valdir, a Celeda, a Ruth, que já assisti na anterior, também o querido Wellington e o Ricardo Barbosa. Nós todos aqui temos o privilégio de falar como testemunhas oculares, igual Lucas escreveu, né, a narrativa. Uns conviveram mais, outros menos, com o querido René. E, antes de mais nada, Ruth, a gente expressa os nossos sentimentos ainda nesse processo da sua vida, com Elisa, com Beatriz, e toda a família. Então, continue recebendo o nosso amor e o nosso carinho na vida de vocês. Nós tivemos o privilégio de receber o René 2 vezes aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Uma foi em 2005, quando ele veio falar sobre novas igrejas para uma nova realidade. A presença dele foi tão marcante que em 2007, 2 anos depois, alguns daqueles alunos decidiram colocar o nome na turma. Então, em 2007, René Padilha recebe a homenagem da turma de formandos da Faculdade Teológica Sul-Americana. E depois ele regressa, 7 anos depois, em 2014, quando ele vem falar sobre missão integral, também aqui na faculdade, e nesta ocasião, eu tive o privilégio de ir no estúdio da faculdade e ter um vídeo gravado histórico, uma entrevista sobre a missão integral que está para todo mundo ouvir novamente, e ali nós falamos de temas muito bonitos, muito bonitos. Confesso ainda que me é difícil falar do René no passado. Ele foi, ele fez, porque ele está tão presente na nossa vida e continuará tão presente que é difícil reconhecer que ele não está mais fisicamente entre nós. O René impactou a minha vida, e alguns já mencionaram aqui, e é tão bonito quando a gente percebe que sem combinar e sem conversar antes, como um cantus firme vai perpassando o caráter de um homem de Deus. O Ricardo enfatizou muito isso. A simplicidade do René era algo marcante. A simplicidade. Mas também, eu digo, a acessibilidade. O René, ele exorcizou da sua vida qualquer possibilidade de orgulho e vaidade. Apesar de ele ser uma influência global, ele manteve o seu coração na manjedoura. Não sei se a Ruth conhece essa palavra, manjedoura. O que é, Valdir? Manjedoura.
El lugar donde Jesús nació. Ruth. El corazón de René aí estuvo. Um servo de fácil acesso, sempre atendia as pessoas com muita atenção. Ele nunca precisou de intermediários, de secretários, para que as pessoas chegassem até ele. E eu trago isso para a minha vida. Me manter simples, me manter acessível, para que os relacionamentos possam fluir. Né? Uma das coisas do ministério do René, isso falando a nível pessoal, mas ministerialmente falando, que impactou a minha vida, é a seriedade como o René trabalhou Bíblia e contexto. Como ele trabalhou sério isso. Esse é um legado. E nessa entrevista que ele nos concedeu, e ele estava falando sobre globalização, a mordomia da criação, que a Ruth já mencionou, a distância que incomodava o René entre ricos e pobres, mas ele ali manifestou uma preocupação com a palavra de Deus, com a Bíblia. No final da entrevista, última coisa, eu perguntei para o René o que ele gostaria mais de ver acontecendo na igreja, na vida da igreja. E dentre outras questões, ele assim respondeu, abre aspas, me preocupa a falta de ensino bíblico em nossas igrejas. Em muitas igrejas não se prega a palavra de Deus. Há uma superficialidade muito grande com o estudo bíblico. Não há exposição para a ética cristã. Não se ensina os cristãos a viverem a fé. Então, por um lado, confessamos a Jesus Cristo como Salvador e não o vivemos como Senhor de nossas vidas em cada um de seus aspectos. E ele, com uma tonalidade mais enfática, diz, isso me preocupa. Creio, e ele terminou dizendo, creio que somos chamados não somente para ganhar convertidos, senão para fazer discípulos. René foi um homem crente, piedoso, foi um homem crente. E para falar de René Padilha, tem que se lembrar que ele era um servo acessível, mas crente, e profundamente comprometido com a palavra de Deus e querendo que ela transformasse os seus contextos. Acho que isso é um pouquinho dos muitos legados que ele deixou para a minha vida, pessoalmente, para o meu ministério. Segunda pergunta que eu queria fazer para vocês, continuando no mesmo ritmo do nosso último bloco, qual o legado teológico e missional de René Padilha para a igreja brasileira? Quais alguns aspectos do ensino e do ministério de René que seriam fundamentais para a igreja brasileira hoje? Ustedes conocen mejor su contexto que yo, entonces voy a hablar muy breve, pero creo que vuelvo sobre lo mismo que compartí sobre mi papá, y es que el liderazgo de la iglesia tiene que vivir lo que dice. Hace falta que haya coherencia en la vida, que haya integridad, que no se busque el estrado o el título o el protagonismo, sino que se busque el servicio y levantar a otras personas. Creo que esa misma vivencia también es un desafío pastoral, es un desafío para el discipulado, es un desafío para el lugar de la iglesia en la sociedad brasilera. Una iglesia que no busca el poder
no busca el protagonismo, no busca los privilegios, sino que busca servir, busca encarnarse, busca coherencia entre lo que dice y lo que vive. Eu acho que eu podia fazer uma conexão também com o Jorge estava falando sobre a Bíblia, né, Jorge? Quer dizer, eu venho, né, de uma história de uma aproximação pietista à Bíblia, né? E depois disso eu fui para uma faculdade de teologia onde a abordagem era uma abordagem acadêmica, entre aspas, científica, né, de uma teologia de corte mais liberal. Esses são dois mundos que acabam sendo mundos sem ponte, né? E eu acho que uma das coisas que me impressionou e que me marcou na história da própria fraternidade, da BU, é essa coisa da Bíblia, né? Assim, como que você pode estudar a Bíblia, primeiro, a autoridade da Bíblia, né? Em segundo lugar, a necessidade de entender a Bíblia, né? E de deixar com que essa Bíblia fale para o nosso contexto, né? Então, para mim, foi uma das coisas muito boas. Então, nesse sentido, o René fazia parte de uma escola, né? De uma escola em termos de como olhar a Bíblia, e tinha, juntamente com John Stott, o doutorado dele que ele fez com F.C. Bruce, né? Instrumentalizou ele para isso. Essa é uma das coisas muito importantes que eu acho nessa ênfase que o Jorge falou, né? E essa relação disso com o contexto, né? Que também você falou, né, Jorge? Exato. Porque essa coisa de... E essa era uma... Desculpe, gente, mas o René podia ser brigão, viu? O René, o René podia ser firme, muito firme, né, Ruth? A gente lembra disso em Clade 3, né, quando ele era intolerante com as plaquinhas que ele levantava que acabou o seu tempo, né? O René era... Não, em alguns ambientes era um jogo, quase dizer, um jogo pesado, né? Então, essa coisa, como que essa escola, como que esses pioneiros, como que o René, para chegar a o contexto importa. O lugar onde você está é importante. E você tem que ler a Bíblia, não apenas a partir do lugar onde você está, mas você precisa ler a Bíblia para o lugar onde você está. E isso foi uma briga grande com a empresa missionária, especialmente norte-americana fundamentalista, né? Mas esse é um legado enorme de como fazer isso. Por isso que também a missão integral, nesse sentido, ela tem uma porta aberta para esses diálogos novos a partir da luz da Bíblia. E essa é uma das coisas que eu gostaria, assim, que eu considero muito importantes. E a partir desse encontro entre contexto, entre realidade e Bíblia, né, é que nascem, eu diria, essas expressões teológicas como o reino de Deus, né? É aí que o reino de Deus ganha o seu sentido, a partir da luz das Escrituras, para dentro e em conflito com a realidade que você vive. Então, aí, dentro, né, que a gente viu nascer essa ênfase do reino de Deus e a compreensão de missão. A compreensão de missão nunca está distanciada dessa conversa entre a palavra e o contexto. E como que essa palavra ganha autoridade para esse contexto. Ela se torna missão integral, ela se torna missão na medida em que ela tem essa autoridade que ganha os contornos de sinalização do reino de Deus. A gente tem que caminhar por aí, não é? Não tem, nesse sentido, não tem novidade, só tem diálogos novos, conversas novas com novos tempos. Você vai falar alguma coisa, Celeda? Não, já falamos. Já falamos. Tá bom. Bom, pensar no legado teológico e missional, e que implicações disso também para a igreja brasileira, isso certamente surgirão
num futuro breve, teses, teses e mais teses. René certamente já era e agora se tornará muito mais como um objeto de estudo, de pesquisa, né? Eu não tenho essa autoridade nem essa autonomia, mas se eu pudesse mudar o nome de Faculdade Teológica Sul-Americana, eu mudaria o nome de Faculdade Teológica René Padilha. Alguma vai surgir. Alguma vai surgir. Tenho certeza disso em algum lugar. Bom, eu creio que todos nós concordamos que uma temática comum, de um legado comum que perpassa talvez todos os legados, é a missão integral, né? Eu creio que nós somos concordes com isso. Mas eu pensei muito, e tudo que eu tenho aqui está escrito, eu fiz questão de escrever, e por isso que eu estou feliz, porque aquilo que eu escrevi, outros já reafirmaram, ratificaram. Mas eu quero falar de um legado que jamais será apagado. É o legado da paixão que René teve pelas publicações. E eu fico muito feliz de falar isso, o Ricardo enfatizou isso, o Ruth já enfatizou, né, Valdir. O René foi secretário de publicações da FTL, da Fraternidade Teológica Latino-Americana, por muitos anos. Nós víamos o René em todas as reuniões da Fraternidade Teológica, do Comitê Diretivo, com um caderno, escrevendo, tomando nota de tudo ele tomava nota. Ruth, você guarda esse caderno aí. Você guarda esse caderno. Esse caderno tem coisas impressionantes aí. Está guardado, tudo registrado. O René teve um cuidado muito especial, muito carinhoso com os documentos dos CLADs, os congressos latino-americanos de evangelização, compilando, escrevendo, colocando junto, depois publicando. Um dos grandes legados, que não é só para o Brasil, é para a América Latina inteira, Ediciones Kairos. Esse é um legado que está aí, que ninguém vai poder apagar. E debaixo da influência de René, vejam se isso de fato não é o rosto, né, do René na Edições Kairos. Os livros publicados perpassam pelas seguintes temáticas: missão integral, pastoral, igreja e missão, história, espiritualidade, Bíblia e teologia. É a cara do René. Isso é a cara do legado do René em uma editora. E no Brasil, a gente pode ver um pouco desse rosto do René na própria editora Ultimato e na editora Descoberta, que são talvez as duas maiores editoras do Brasil que trabalham a temática da missão integral. E certa vez, estando com o René em uma dessas muitas reuniões e viagens, eu olhei para ele e falei assim: René, você precisa publicar mais. Você precisa publicar mais, René. E ele olhou para mim, aquele jeitinho dele, assim, ele balançou a cabeça, assim, ele falou: Jorge, eu tenho tantos temas que eu gostaria de escrever e publicar, muitos temas, mas não tenho tempo. Ele falou assim: eu queria, nesse final da minha vida, fazer isso, mas não consigo. E por que René não conseguia? Porque faltava administração do tempo? Não. Porque René abriu mão de si mesmo para colocarem outros na plataforma, para que outros pudessem publicar. Ele fez isso. Ele sabia que um movimento, seja ele qual for, mas o movimento da missão integral não faz sem texto. Ele sabia. O movimento de Jesus precisou de texto para que a comunidade, as primeiras comunidades cristãs, tivessem finalmente acesso a Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque o movimento se faz com texto.
Nós somos um movimento do texto. E René nos deixa não só um legado, mas uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Eu diria, Valdir, Cileda e Ruth e Leandro, que a publicação autóctone na América Latina está apenas no começo. Está apenas no começo. Romper com o império não é fácil. O império das publicações. O que René fez foi algo absurdamente incrível, que foi dar voz, vez e plataforma para gente da própria América Latina. Claro que ele publicou alguns outros livros que ele achou extremamente importante, como Daryl Gooder, Ser Testigos de Jesus Cristo. Ele publicou isso. Mas ele nos deixou um legado que foi: acredite nos autores da América Latina. Eu quero seguir esses passos do René. Estou tentando seguir. Então, um movimento não permanecerá sem texto. E esse é um legado que nós, né, Valdir, Cileda e Ruth e Leandro, precisamos levar para frente. Amém. Tem uma pergunta do Abraão Felipe, e que acho que o Valdir e a Cileda poderiam responder. Como a vivência do René Padilha no movimento estudantil influenciou as suas reflexões teológicas? Como vocês enxergam essa reflexão, essa conexão entre a teologia do René e a sua atuação no movimento estudantil? Vou deixar o teólogo falar sobre as reflexões teológicas e só dizer que assim, foi um privilégio enorme ser, de novo, influenciada, mentoreada, estimulada, principalmente com o René dentro da ABU e com a Fraternidade Teológica, trazer literatura para o mundo evangélico cristão, mas para o movimento estudantil. Nós fomos uma geração que foi formada com os escritos, com as palestras do René Padilha, Samuel Escobar, John Stott. E René Padilha foi digamos, um nome onipresente, não só um nome, mas uma influência muito grande para a nossa geração e as gerações posteriores refletirem e lerem a Bíblia com o jornal na outra mão, não é? E olharem para o contexto, para o seu contexto, com um coração cristão comprometido. Eu creio que uma geração, particularmente a geração nossa dos anos 70, sob a ditadura, também a gente aprendeu a pensar a fé sendo cidadãos do reino, cidadãos do reino. Isso foi um dos legados muito fortes que o René nos deixou. E outros. Pode ir. Não, Abraão, eu acho que quando a gente está falando do movimento estudantil, também nessa época do René, a gente está falando de um momento, de uma efervescência universitária muito grande, né? Então, de fato, você tem uma universidade. Eu me lembro que um dos lugares onde a gente estava com o René, com o Samuel, foi em Peru, em Lima, na Universidade de São Marcos, né? Era um cenário de slogans, porque havia uma efervescência de revolução muito grande. Quando a gente fala que para a teologia o contexto é importante, então acho que foi isso que essa geração de pioneiros nos ensinaram, que
você, para esse contexto, você precisa dialogar com essa realidade. E naquela época, realmente, a gente vivia uma época de muitas ditaduras e de muita pobreza. E eu diria que na história teológica, esses dois grandes desafios eram fundamentais, né? Então, por isso que brigava com a ditadura e brigava com a injustiça e com a pobreza. A Bíblia ensinava você a buscar com essa ênfase na justiça. E nesse diálogo, você entrava em contato com a realidade, muitas vezes, marxista na universidade. Então, às vezes, né, essa acusação de missão integral é marxista, desculpe, é uma grande burrice, porque não se conhece a história quando o nascimento desse discurso era justamente num diálogo crítico com aquilo que se propunha na universidade naquela época. Então, porque eles nos ensinaram que você não podia ser um estudante alienado, você precisava ser um estudante que tinha diálogo com o teu contexto e você precisava se meter, nesse sentido, na militância estudantil, e fazer isso a partir da perspectiva da fé. Então, era um negócio com bastante efervescência. Ler. E falando em ler, o Matheus Moreira pergunta por onde podemos iniciar a leitura de René Padilha e de Samuel Escobar? Os nossos irmãos e irmãs que estão tendo aqui pela primeira vez contato com a teologia de René, com a teologia também do querido Samuel Escobar. Que textos vocês recomendam aí como primeiros passos para conhecer a teologia de René e do Samuel? Não, eu acho que se você tem acesso, por exemplo, ao Ultimato, você pode ter um primeiro contato com o René, porque René era um colunista da Ultimato, né? O Jorge apontou várias das áreas nas quais o René publica, né, Jorge? E a gente tem uma bibliografia que é publicado, né? Que já a Ultimato publicou, o Jorge citou a Descoberta, né? Então a gente tem vários livros que são publicados, são do René, ou nos quais o René participa, né? Tem um livro que recém saiu em espanhol, né, no final do ano passado, que foi um livro que é um pouco uma antologia da missão integral, com alguns pioneiros. Esse livro aí, Raízes do Evangelho Integral, e nós estamos publicando esse livro pela Ultimato nos próximos meses. Então, esse, de novo, é um livro onde o René ajudou a juntar os pioneiros, né, mas trata um pouco dessa história, dessa caminhada. Mas, Matheus, você pode, né, e o Jorge provavelmente tem muito mais do que eu, né, Jorge, mandar uma bibliografia até para o Matheus. Não, eu só ia recomendar também, e se possível, Leandro, sei que nosso tempo já está indo, eu queria, até para ouvir uma pergunta, um comentário de uma mulher, que a Zazá Lima colocou, se você puder colocar a pergunta dela aí. Sim, vou colocar. Responde logo do Matheus, homem. Não, eu quero emendar essa pergunta com a do Matheus para a Zazá. Tá bom. Eu vou colocar a Zazá aqui na tela. Tá, eu quero Como aproveitar... o René via o papel da mulher na missão? Como a afirmava o lugar da mulher em espaços de liderança teológica e missiológica? Tá. Então, eu quero engatar aí para o Matheus e para a Zazá, dizendo o seguinte, que leia tudo que ele escreveu nos boletins teológicos da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Eu espero que ainda esteja no site da Fraternidade Teológica aqui do Brasil, que nós colocamos todos os boletins da Fraternidade Teológica digitalizados, todos. Eles estão à disposição de vocês no ftl.org.br. Acho que está lá. Então, aí é uma boa fonte. E se você puder também ler no espanhol e tiver acesso, aí, então, são muitos artigos que o René tem. Por exemplo, um artigo de Bíblia que o René Padilha escreveu. Assim, lá no início de tudo, sobre hermenêutica, do Boletim Teológico número 3 da Fraternidade Teológica Latino-Americana Brasil, é fantástico, fantástico.
Então, emendando aí com a pergunta da nossa irmã, a Zazá, eu participei de uma consulta da Fraternidade Teológica em Lima, no Peru, onde o René deu uma ponência, uma palestra, sobre a relação homem e mulher na Bíblia. Isso está publicado no Boletim Teológico da FTL Brasil, número 16. Temos história aqui. Números 16. E também o número 17, tanto o 16 quanto o 17, foram 2 boletins destinados para trabalhar essa questão da relação homem e mulher na Bíblia. Mas esse artigo específico do René responde muito, Zazá, a sua pergunta, porque isso que o René escreveu, pelo menos publicado no boletim da FTL, foi em 1991. E nós estamos em 2021. Vejam quantos anos atrás que o René já defendia um relacionamento igualitário entre homens e mulheres. Quer seja num relacionamento conjugal, quer seja num relacionamento na igreja, na sociedade. Ele defendia isso. E quando eu li esse artigo, na verdade, eu escutei a ponência, e depois, lendo novamente, o resgate hermenêutico que o René faz, naquela palavra auxiliadora idônea, lá na narrativa de Gênesis, Zazá, você vai ficar apaixonada. Você precisa ler o que o René Padilha escreveu lá, para você ver o quão, biblicamente falando, ele tinha um compromisso com um relacionamento igual. E também o René teve um compromisso de nos ajudar a fazer uma leitura, uma hermenêutica do texto, que fosse, de certa forma, um confronto de uma ideologia cultural imposta ao texto. Ele fez isso. Então, assim, quem conviveu com o René percebia que ele dava muita ênfase para as mulheres. Tá certo, você pode falar, filha, tá tudo bem, mas olha a Ruth aí. Né? A Ruth é fruto dessa teologia. Foi a presidenta, a nossa presidenta. Aliás, nós temos 3 aqui, né, Valdir? Você é presidente, eu fui presidente, e a Ruth, presidente da Fraternidade Teológica, né? A Elisa, né, sua irmã, caminhando. E tem um detalhe, Zazá, para eu terminar, já monopolizei, me perdoe. Se você for olhar os movimentos que a Fraternidade Teológica criou na América Latina, com a influência do René também, de Escobar, Pedro, Orlando Costas, entre outros, você vai ver quanta presença feminina tem nos ministérios que nasceram fruto desse pensamento e tradição teológica dos nossos pais latino-americanos. Então, é só estudar. E outra, façam uma tese, vale a pena. Leandro, si puedo, robo 2 minutos. Para mí no es solo lo que escribió, aunque fue muy, muy, muy valioso y necesario, pero también fue cómo actuó, cómo le abrió espacio. Y tengo una anécdota. Cuando fue la reunión trienal de la red Miqueas Global en el 2009, yo llamé por teléfono a mi mamá, por Skype, a decir, mami, me voy a Nairobi, Kenia, a la reunión de Miqueas. Ah, qué bueno. ¿Qué vas a hacer en la reunión? Bueno, me han pedido las exposiciones bíblicas. Ah, tu papi siempre dio las exposiciones bíblicas en la red Miqueas. Y sí, y me pidieron la exposición de apertura, de inauguración. Tu papi siempre daba las exposiciones de apertura de la red Miqueas. Y bueno, yo llego a Nairobi y estoy
para dar la exposición y mi padre sentado en primera fila tomando nota de mi exposición. Y luego, la última, las primeras 3 yo tenía manuscrito listo. Entonces yo di a los traductores mi manuscrito de antemano para que tradujeran. Pero la última, la número 4, yo quería terminarla ahí porque quería construir sobre lo que ocurría en el proceso. Entonces, llegué a mi presentación sin haber dado el manuscrito a los traductores. Entonces, mi padre dijo, y la traductora tenía inseguridad. Entonces, mi padre dijo, yo puedo traducir para que mi hija exponga. Y para mí eso es simbólico de su levantar, abrir espacio, afirmar el papel, no solo porque era su hija, sino porque él valoraba el ministerio de una mujer. Entonces, para mí, yo atesoro ese gesto de humildad y de levantar a otras personas, incluyéndome a mí. Yo no sería quien soy si no fuera por mi papá e minha mamá. Amém. Amém. Nosso tempo é muito reduzido. Eu só queria dizer que eu tive a oportunidade de ouvir René pela primeira vez quando eu tinha 24 anos. Agora eu tenho 38. E eu ouviria depois algumas outras vezes, até que em 2009 nós recebemos aqui, em Natal, em Felipe Camarão, na região mais violenta da cidade. Algumas pessoas disseram assim, você vai levar René para o lugar mais violento da cidade. Com muito gosto, René veio estar conosco aqui e nos abençoou muito. E a partir daí, tive várias outras oportunidades de ouvi-lo, incluindo no CLAD 5, quando a exposição que ele fez sobre igreja como agente de transformação impactou muito. Tudo que nós fazemos aqui na Aleph, aquela ponência de René, moldou muito do que nós fazemos hoje. E depois o recebemos aqui em 2016, no Congresso Igreja em Movimento, Comunidades e Transformação. Ele ministrou 4 ponências em 3 dias. Trabalhou muito, além de ouvir todos os demais preletores sentados na primeira fila com o caderninho, o famoso caderninho na mão. E podemos viajar juntos. Esse conteúdo você encontra aqui no canal da Aleph. Eu recomendo muito um momento que nós tivemos com os pastores, chamado Pastores em Missão. Foram mais de 2 horas de mentoria só para pastores com o René. Foi extraordinário. Mas nessa caminhada, especialmente de lá para cá, de 2016 para cá, esses últimos 5 anos, o René se tornou um incentivador muito próximo do Ministério da Aleph, escrevendo os nossos livros, convidando preletores que não aceitariam talvez o nosso convite, mas aceitaram o convite dele, fazendo conexões, fazendo pontes. E me parece que uma das razões pelas quais ele fez isso é que René tinha uma paixão por investir na nova geração. Uhum. Ele sempre sorria nos encontros aqui conosco e dizia: a Missão Integral tem um futuro, porque esse auditório está repleto de jovens. Então, Ruth, Jorge, Cileide e Valdir, se o pastor René pudesse emitir uma última palavra à nova geração de líderes da igreja brasileira, que palavra seria essa? Jesucristo, dale, Sileda. Liderança serva, humilde, comprometida com a palavra de Deus, com Deus, para a glória de Deus. Ser fiel até a morte. Jesús es Señor sobre toda la vida. Eu vou repetir uma frase que ele disse naquela entrevista. Jesus não nos chamou para encher a igreja. Ele nos chamou para fazer discípulos do reino de Deus. Amém. Muito obrigado, Valdir, Cileda, Jorge. Obrigado, Ruth, por estar conosco todo esse tempo, nos 2 blocos. Essa live, Ruth, também é uma maneira singela de como irmãos e irmãs brasileiros
celebrarmos o legado de René, também demonstrarmos o nosso amor por ele e por sua família. Receba o nosso carinho, nossos sentimentos, a você, seus irmãos, a Beatriz, nossa querida Beatriz, que o doce Espírito Santo os console, os fortaleça. Temos estado com vocês em oração todos os dias. Que Deus continue usando também a sua vida, Ruth, como a irmã que foi diretamente discipulada por seu mentor e pai. Deus continue abençoando vocês tremendamente. Quero deixar um espaço para que vocês possam partilhar uma palavra final dessa live, em homenagem à vida e legado do nosso querido René. Eu pensei que já era, né? Assim, eu pensei que já era a última, né, Jorge? Mas ele está dando uma chance, então vai lá, Valdir. Aproveita, Valdir. Eu estava pensando aqui de conseguir, né, da própria Elisa, Beatriz, terem acesso, né, a essa conversa dentro desse universo dessa homenagem, né? E Ruth, a você, nosso carinho, a nossa gratidão. É muito bom ter você aqui. Gracias. También compartir que como familia estamos organizando un memorial virtual para el 29 de mayo y compartiremos noticias y esperamos compartir algunas fotos de la vida de René y algunas palabras. Entonces estarán invitadas e invitados. E da minha parte, Leandro, nós falamos de vários legados aqui do René Padilha, vários legados. Mas eu acho que o maior de todos eles, é o legado de vidas. Vidas que foram impactadas, que continuam sendo impactadas e que serão impactadas pelo seu ministério. E eu quero continuar sendo esse legado junto com vocês. Amém. Valdir, eu pedi que você nos despeça com a palavra de oração, orando também por Ruth, por Beatriz, toda a querida família, nosso amado René, e por todos nós que estamos aqui participando, gente como a Rosélia, que escreveu aqui no chat, que gostou muito de conhecer René Padilha através dessa live. Eu só me lembro das palavras dele. A missão integral tem um futuro, Rosélia, por causa de gente como você. Continua tendo contato com essas reflexões preciosas da palavra de Deus. Então, por favor, Valdir, nos despeça com a palavra de oração e nossa gratidão e carinho a vocês por estarem conosco até agora. Oremos juntos, todos que também estão nessa live. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos apresenta essa nuvem de testemunhas, homens e mulheres que no seu tempo foram fiéis a ti e foram fiéis à sua geração. E que nós podemos ver isso uma vez mais na vida do René, na vida da Cat. Obrigado, Senhor, por eles, por elas. Obrigado pela Beatriz, por toda a família, pelo Daniel, como filho, pelas filhas. Que o Senhor possa estar com eles, com essa família nuclear nesse tempo de crise, dando a eles tempo dessa memória de gratidão, de compromisso, e que todos nós que fomos marcados, Senhor, pela vida deles, possamos andar nesse caminho para dentro do qual o Senhor nos chamou. Amém. E que nós sejamos parte, Senhor, com eles dessa nuvem de testemunhas. Que o teu Espírito nos acompanhe, que a tua palavra nos oriente e que o nosso senso de integridade e de comunidade sejam marcas também de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão no coração, gente. E até muito breve. Obrigado a você que participou conosco até agora. Tchau, tchau. Tchau, Ruth. Obrigada. Obrigada. Hasta luego. Muchos cariños. Hasta luego. Muchos cariños. Y gracias.